Fala pessoal, tudo bem? A gente agora vai fazer um pouco aí de exercício sobre história do Brasil, especificamente primeiro reinado, ok? Então, vamos aqui compartilhar um pouco da nossa lista, vocês também vão ter acesso a ela, para vermos as questões que a gente vai corrigir e comentar com vocês aí. Sempre analisando a questão por inteiro, sempre tirando as dúvidas que aparecerem, beleza, pessoal? Então, olha aí. Vocês já estão visualizando a nossa tela para a gente poder responder algumas questões. Então, é o seguinte, tem essa questão número 1 da FUVEST, que ela coloca o seguinte, pessoal, sobre o primeiro reinado, examine o gráfico. Então, a gente tem aí a variação da quantidade de navios negreiros que atracaram no porto do Rio de Janeiro entre 1796 a 1830. Então, pessoal, dá para perceber um aumento muito grande do número de navios que chegaram ao porto do Rio de Janeiro, principalmente de 1796, aqui por volta de 1820, certo? 1825, e daí em diante começa a declinar um pouco, né? Embora ainda seja um número alto, começou a declinar, certinho? Então vamos lá. O gráfico fornece elementos para afirmar. Então vamos lá, letra A, galera. A despeito de uma ligeira elevação, o tráfico negreiro em direção ao Brasil era pouco significativo nas primeiras décadas do século XIX. Gente, nós nem vamos ver o resto quando a gente chegar num ponto muito absurdo das afirmações, certo? Para a gente até ganhar tempo na resolução das questões. Então, olha só, em primeiro lugar, a alternativa letra A já começou muito mal, não é? Porque ela começa falando de uma ligeira elevação. Quando você vê o gráfico, você vê que a elevação ela é inclusive alta, certo? Olha só como o gráfico sobe. E principalmente está errado quando falou que o tráfico negreiro era pouco significativo no Brasil nas primeiras décadas do século XIX. Olha bem, olha o tamanho desse crescimento. O trabalho escravo era fundamental nesse momento na história do Brasil, infelizmente. Né? Então a letra A está fora. Letra B. As grandes turbulências mundiais de fins do século XVIII e começo do XIX prejudicaram a economia do Brasil, fortemente dependente do trabalho escravo, mas incapaz de obter fornecimento regular e estável dessa mão de obra. Pessoal, vocês viram o gráfico e viram que o número de escravos só foi crescendo, porque o número de navios só foi aumentando. Então o Brasil não tinha grandes dificuldades para se conseguir essa mão de obra. A letra B está fora. Letra C. Não obstante pressões britânicas contra o tráfico negreiro em direção ao Brasil, ele se manteve alto, contribuindo para que a ordem nacional, surgida com a independência, fosse escravista. Ótima afirmação, pessoal. Vocês lembram que a Inglaterra, devido ao fato de lá quando o Brasil fez a independência, o Brasil ter se comprometido para ganhar os 2 milhões de libras como empréstimo, se comprometeu com a Inglaterra a abolir a escravidão, nós já entramos aí ao longo do século XIX e nada da escravidão ser abolida. Logo a Inglaterra pressionava, certo? Só que o Brasil sempre se utilizou muito desse trabalho e após a independência e depois, lá na frente, a própria proclamação da República, nós ainda continuamos com um trabalho negro muito explorado no Brasil, ok? Então, o que a letra C está afirmando está super certo. Vamos analisar a D e a E, que estão erradas, certo? Então, vamos lá, ó. Desde o fim do século XVIII, criaram-se condições para que a economia e a sociedade do Império do Brasil deixassem de ser escravistas. Não foi isso que o gráfico mostrou. O número de escravos só aumentou. Letra E. Rapidamente o Brasil aderiu à agenda anti-escravista britânica. Gente, por mais que a Inglaterra pressionasse, o Brasil demorou muito para abolir a escravidão. Isso, então, também não responde. A número 1, então, letra C é a resposta. Vamos para 2, pessoal, da Federal da Bahia.
Neste país, que se presume constitucional e onde só deverão ter ação poderes delegados, responsáveis, acontece por defeito do sistema que só há um poder ativo, onímodo, onipotente, perpétuo, superior à lei e à opinião. E esse é justamente o poder sagrado, inviolável e irresponsável. Pessoal, está acontecendo aí na número 2 uma crítica muito grande a um poder que existia lá na Constituição de 24, que gerou problemas para Dom Pedro I, que era um poder da Constituição dentro da divisão dos poderes que controlavam os demais, que era também exercido pelo imperador. Vocês lembram qual? Então vamos lá para a questão. A crítica apresentada pelo Manifesto Republicano, de 1870, pode ser direcionada para qual poder? Letra A. Ao despotismo de Dom Pedro II, no desrespeito da Constituição Imperial. Acho que o destinatário dessa crítica era outro, hein, galera? Não era um poder moderador que controlava os outros dentro da Constituição de 1824? Então, olha a letra B. Aos amplos e ilimitados poderes garantidos ao imperador pelo poder moderador. É isso, pessoal. Né? O que a letra B está afirmando corresponde à crítica feita na questão 2. Vamos eliminar o resto. Letra C. A irresponsabilidade de Dom Pedro II no trato com dinheiro. Gente, não falou nada de dinheiro no texto. D. Ao estado de corrupção. Também não falou corrupção no texto. Letra E. Prejuízos econômicos. Falou disso no texto? Não. Então a letra B de bola é a resposta. Ok? Vamos fazer a número 3 da Bahia também. E coloca o seguinte, gente. Os negros, livres e libertos, preocuparam os observadores do ocaso do Império Português no Brasil, mas foi, sobretudo, pensando nos escravos que eles distinguiam a atuação de um partido negro. Um anônimo informante da coroa portuguesa escrevia numa data entre 1822 e 23. Embora havendo no Brasil, aparentemente, só 2 partidos portugueses, existe também um terceiro, o Partido dos Negros e das Pessoas de Cor, que é o mais perigoso, ou se trata do mais forte numericamente falando. Tal partido vê com prazer e com esperanças criminosas as dissensões existentes entre os brancos, os quais, dia a dia, têm seus números reduzidos. Um texto polêmico, hein, pessoal, de um homem branco criticando os negros no Brasil, né, ainda na época da monarquia. Bom, vamos lá. A denúncia da existência de um perigoso partido negro, entre aspas, no contexto da luta pela independência na Bahia, pode ser explicada pelo quê? Letra A. Ameaça dos negros escravizados e libertos de se revoltarem contra os brancos e lutarem pela continuidade do domínio lusitano sobre a colônia. Gente, se os negros fossem lutar contra os brancos, tenho certeza, não seria para garantir a continuidade do domínio português sobre a colônia. Eles eram escravizados no Brasil colônia, lembram? Então a letra A está fora. Letra B. Existência de uma organização partidária de negros livres, escravizados, que regulava ações conjugadas com toda a colônia pela extinção do tráfico do trabalho escravo. Gente, a colônia era favorável ao trabalho escravo, os grandes proprietários eram favoráveis e não queriam acabar com o trabalho escravo, como a letra B fala. Logo, não se juntavam com os negros. Letra C. Participação de grande número de escravizados e negros livres na Guerra de Independência do Brasil, que poderia evoluir para uma luta contra o regime de escravidão. Gente, o que a letra C está afirmando é muito bacana pelo seguinte: quando a gente fala que não houve guerra pela independência do Brasil, que foi um processo conservador, negociado, né, paulatino, nós sempre dizemos isso em termos gerais e sempre dizemos isso contra estrangeiros. Não houve guerra de Brasil contra Portugal. Mas na Bahia, especificamente, por ser um local de muitos portugueses que habitavam lá, houve conflitos entre pessoas pobres, negros livres e até negros escravos contra os portugueses de lá, que queriam, porque queriam que o Brasil continuasse colônia.
E isso gerou um grande medo, mas apenas na Bahia, né? Então, a letra C está muito boa como resposta. A D e a E estão erradas, vejam bem. Letra D. Ameaça de união entre organizações anti-escravistas brasileiras e grupos revolucionários. Repara, gente, tá crescendo demais com a coisa. Nunca teve essa ameaça. Não era um movimento político, era uma guerra, era uma revolta, um conflito. Né? E letra E. A aliança firmada entre os negros libertos e os portugueses. Não era aliança. O texto falou que havia uma rivalidade entre negros e portugueses. Não é isso? Pessoal, vamos fazer a 4, a questão da FUVEST, bem bacana. Ela coloca assim, ó. Considerando-se o intervalo entre o contexto em que transcorre o enredo da obra Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, e a época de sua publicação, é correto afirmar que esse período corresponde ao processo D. Então, pessoal, a obra do Manuel Antônio de Almeida, ela está localizada na República Brasileira. Só para localizar vocês, ok? Então, vamos lá. Processo D. Reforma e crise do Império Português na América. Não. Né? Seria a ideia da independência do Brasil, seria a ideia do primeiro reinado no Brasil, até do segundo reinado, e não do Império Português na América. Letra B. Triunfo de uma consciência nativista e nacionalista na colônia. Gente, isso nunca teve no Brasil. Nunca. Talvez na América Espanhola, devido à atuação dos crioulos, mas no Brasil nunca. Letra C. Independência do Brasil, opa, está antes da República, e está depois da colônia. E formação de seu Estado Nacional, show de bola. É a época histórica anterior à obra do Manuel Antônio de Almeida. A letra C é a resposta. Olha só, D e a E, por que não? Consolidação do Estado Nacional e crise do regime monárquico brasileiro. Não, a crise do regime monárquico seria muito próxima da obra do Manuel, na mesma época. Ele quer, a questão quer, a época anterior. E letra E, proclamação da República, também está no contexto da obra. A questão queria um momento histórico anterior. Então, letra C, ok? Nós vamos fazer, então, a questão número 5 também, e analisá-la com calma para fechar essa primeira bateria nossa aí de questões sobre Brasil imperial, certinho? Uma questão da Unicamp muito boa, gente, que coloca o seguinte. Um elemento importante nos anos de 1820 e 1830 foi o desejo de autonomia literária, tornado mais visto depois da independência. O romantismo apareceu aos poucos como caminho favorável à expressão da própria nação recém-fundada, pois fornecia concepções e modelos que permitiam afirmar o particularismo e, portanto, a identidade em oposição à metrópole. Então, o texto, gente, do Antônio Cândido, um grande crítico literário brasileiro, está colocando o advento da independência do Brasil e do primeiro reinado como sendo concomitante, lá no século XIX, né, década de 20 e 30, ao romantismo literário, que trabalhava com a questão do nacionalismo, do índio. Lembra? Ok. Então é um textinho bem bacana relacionando isso. Tendo em vista o movimento literário mencionado no texto, que é o romantismo, e o seu alcance na história do período, é correto afirmar o quê? Então, relacionando o romantismo com a história do Brasil, é correto afirmar a letra A. O nacionalismo foi impulsionado na literatura com a vinda da família real em 1808, quando houve a introdução da imprensa no Rio de Janeiro e os primeiros livros circularam no país. Não, pessoal. O movimento romântico no Brasil, ele data de depois da vinda da família real, data da independência, por volta de 1822. Não é? Então é um momento depois do que a letra A está falando. Letra B. O indianismo, lembram que o indianismo era uma marca do romantismo, né? Ocupou um lugar de destaque na afirmação das identidades locais, expressando um viés decadentista com relação à civilização dos trópicos? Claro que não, galera. Quando a questão do índio é colocada como uma ideia de exaltar a natureza,
exaltar o nacionalismo, a pátria, e não a decadência. Então a B está fora. Letra C. Os autores românticos foram importantes no período por produzirem uma literatura que expressava aspectos da natureza, da história e das sociedades locais. Por exemplo, o índio. A exaltação da natureza, o bom selvagem, ótimo, galera. O que a letra C está falando corresponde à realidade. É a resposta, então vamos eliminar a letra B. A população nativa foi considerada a mais original dentro do romantismo. Graças à atuação dos literatos, os indígenas passaram a ter direitos políticos. Gente, índio e negro no Brasil não gozou de direitos políticos. Foram sempre massacrados, humilhados, explorados. Então, o que a letra D está falando também não é verdade. Resposta da questão número 5, letra C. Ótima questão, por sinal. Não é? Bom, galera, então fizemos e comentamos aí algumas questões sobre monarquia brasileira, primeiro reinado, até de literatura a gente falou um pouco, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Em breve, outras aulas de resolução de exercícios e comentários sairão. Grande abraço a vocês e até o nosso próximo encontro. Sempre façam os exercícios, deixa tudo organizado para as nossas dúvidas, inclusive. Ok, galera? Abraço.